o Job, como vai ser o que vai abrir o Job, vai continuar aqui, como você vai iniciar, né, a palestra, né, eu vou falar, vou introduzir o seu currículo. Né, eu acho que fica melhor, né, você, à medida que cada palestrante for, né, apresentando, a gente inicia com o currículo de cada um. Job Rodrigues Teixeira Júnior foi graduado em Ciências Econômicas, é mestre em Economia Industrial e doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é gerente de estudos setoriais do Departamento de Educação, Bens de Consumo, Comércio e Serviços do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi professor assistente 40 horas de dedicação exclusiva no Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de ter sido também funcionário do INPI. Bom dia e você pode começar a iniciar a sua palestra. Só cuidado com o tamanho do fio. Não, pode ser mais relaxado. Cuidado para você não achar isso aqui muito. Bom dia, pessoal. Sou de fora, não tenho conhecimento para entrar no mérito dessa discussão sobre MU. É interessante como os assuntos, quando você chega mais perto, você descobre um universo ali dentro. Eu fiz uma tese de doutorado que usava, entre outros dados do INPI. Então, a professora Elizabeth foi até da banca, foi uma experiência muito boa para mim. Eu sei que o primeiro a falar geralmente fala com a maior calma, aí depois os últimos, coitados, mal no tempo de dar bom dia. Vou tentar não ser assim. Mas só para entender qual foi a tese, fazer algumas coisas pontuais do indicador, que eu acho que é interessante. Já vou adaptar o indicador, dada a fala do diretor Júlio, vocês vão entender por quê. E talvez possa até conversar um pouquinho sobre BNDES, nossa experiência nisso aqui, design. Bom, isso é uma estrutura meio de tese, então tem problema, metodologia, mas o título é melhor, um estudo exploratório. Eu acho legal que as teses sobre design estejam saindo. É um tema novo, inovação, em economia pelo menos, muito estudado, teve uma explosão, veio ali crescendo dos anos 80 para cá, nos anos 90 foi uma explosão, até dá para considerar um tema maduro hoje na academia. Quando você comparava com o design, não era a mesma coisa. O design em si, claro, é uma atividade muito consolidada, mas a reflexão sobre o design, a importância disso na economia, não tinha andado muito. Bom, então a gente foi fazer um panorama, uma coisa exploratória mesmo. Como é que é o design na economia brasileira? Quem usa, quem não usa? O que é design na opinião das empresas? Vocês aqui, alguns, talvez sejam alunos da academia, é isso? Não? É aberto ao público. Se tiver algum aluno, a minha dica é: não faça sua tese com um survey, porque é muito chato conseguir que as empresas respondam ao seu questionário. Perguntas desse tipo: como o design é definido? Como o design é inserido na estrutura organizacional da empresa? Ele acabou de falar, é assim, a vida real é assim. Põe ou não põe, o engenheiro mecânico vai fazer falta. Então, quando uma empresa chega ao ponto de ter um núcleo especialmente dedicado a isso, com certeza ela já está no outro patamar em relação ao uso do design na sua estratégia. In-house ou contratar consultoria. São coisas, você vê, são questões básicas. Em tese a gente ia imaginar, isso já está mapeado, todo mundo sabe, e na verdade essa tese foi uma primeira contribuiçãozinha para mapear esse universo. Enfim, várias perguntas. A metodologia foi inspirada
nesse pessoal aí, diga Design Innovation Group, o pessoal lá da Inglaterra, Milton Keynes, que estudou design pesadamente. E juntava. Só que isso é dos anos 70 para 80. Então tem um nascimento junto ali, que de repente a inovação virou o primo rico e o design na academia murchou. Mas eles fizeram muitos estudos sobre essas coisas. Essas são as questões dela. Então, basicamente, puxa, eles estudaram isso para a Inglaterra, basicamente nos anos 80. Em 92 ela tem um livro muito interessante. Eu vou fazer as mesmas perguntas aqui para o Brasil, nesse estágio que a gente está. Então, ela é uma inspiração metodológica. E a gente fez, então, esse survey. É quase um mini estudo de caso, porque são muitas perguntas. 32 perguntas para uma empresa responder não é fácil. E 55 tiveram essa gentileza de responder. Era uma amostra por conveniência, então não pode ser extrapolada estatisticamente. E a conveniência é o seguinte: você faz com quem que respondeu. Esse é o conceito de conveniência. Eu até acho que foi uma sorte, porque apareceu aquele viés ali. As empresas claramente são muito mais inovadoras do que a média da economia brasileira. Então, você tomando consciência desse viés, você consegue até interpretar melhor o dado que você está estudando. Isso aqui agora começa a ficar um pouco interessante. Uma das coisas era ver como é que o design se distribuía nos setores. Intuitivamente, é claro que tem algum setor que é muito mais intensivo em design do que outros. Mas essa coisa de tese, geralmente a gente não está querendo trazer uma grande novidade. A gente está querendo metodologicamente, com números, testar, às vezes, essas intuições. Poderia até ter dado o oposto. Não tem nada a ver. O design está espalhado, é o bico em todos os setores. E olha que interessante, não sei então se todo mundo conhece aqui a Pintec, que é uma pesquisa de inovação feita pelo IBGE, mais ou menos a cada 3 anos, pesquisa grande. É só ir do site do IBGE clicar, os dados estão todos lá. E na pergunta número 192, eles querem saber se a empresa fez uma mudança meramente na estética, que mais ou menos aqui no mundo da propriedade industrial fica ali no meio do caminho, dependendo do que for, entre o registro de desenho industrial, ainda existe, e o modelo de utilidade. Então, o primeiro indicador era bem simples. As empresas que responderam no setor sim para essa pergunta 192 e as que responderam sim para a inovação. E aí você ia vendo claramente que em alguns setores, móveis, calçados, os que a gente achava que ia dar mesmo, esse indicador estava acima. Para tentar medir a mesma coisa, eu vim aqui no NPI na época, estava até conversando com o pessoal antes, não estava nada online. Eu tinha uma estagiária na época, não era do banco não, a estagiária paga pelo meu bolso mesmo, porque não ia ter como. E a menina veio aqui não, era lá no à noite, ficava nas caixas. Se essa menina tiver uma alergia, eu nem sei como eu vou lidar com essas coisas de, sei lá, trabalhista. Ela fez um trabalho muito bom, sim. Por quê? A gente queria olhar uma por uma. Eu até orientei essa amostragem para a gente testar algumas coisas, porque um dos desafios que eu tinha, claro, era a transição da classificação setorial usada aqui no IBGE, que é a CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, e a de Lucarno, que é outra história. Então, os setores às vezes são meio estranhos, porque não é um problema só com o Lucarno, não. Tá? Também a gente quer estudar comércio exterior, é outra classificação, nomenclatura comum no Mercosul. Não casa, não está triste o suficiente, tem que às vezes converter o KNAI com o próprio KNAI, porque em 2007 mudou. Então você quer fazer uma série histórica de 2000 até 2010, que é uma década importante para ser estudada em economia, é uma década histórica. Só que no meio, exatamente da década, a Concla mudou tudo. Enfim. Mas deu certo no fim. Esse aqui é o indicador que eu já vou mudar. Não fiquem nervosos, já vai virar só DI sobre PI, esse aqui.
MU tem um pouco mais a ver com design. Não é exatamente. A gente está aqui no mundo dos indicadores. O indicador ele só tem uma correlação positiva com o que você quer medir. Bom, olha que interessante. Aqui, são as pastas lá, né? O registro industrial não estava digitalizado. Cresceu, né? Teve uma trajetória de difusão na década. Tem uma questão cultural, também não é específica da propriedade industrial. As empresas brasileiras, elas têm uma tendência à informalidade para tudo. As pequenas, elas são totalmente informais mesmo. Mas, por exemplo, o cara ele é excelente em eficiência energética, mas ele não procura uma certificação para ter o selo. Era só pedir, porque já está tudo lá. E mesma coisa aqui, as empresas, elas fazem esse esforço, elas desenham, às vezes profissionalmente, mas não vêm aqui registrar. E aí, claro, deixo para o INPI todo o debate, das dificuldades, mas não é intrínseco à propriedade intelectual e industrial. É uma característica... O problema não está aqui, o problema está com as empresas. Uma pergunta, tá? No dado de cima, ali na Fintech, 19 mil empresas responderam como sim, elas trabalham com design, é isso? Sim. E embaixo é o número de DI ou o número de empresas que depositou desenho industrial? É o número de registros. De registro. Pode ter pouca empresa. Ah, entendi. O indicador não vai conversar com outros, ficam paralelos o tempo todo. Mas eles vão acabar dizendo a mesma coisa. Sim, existe um viés setorial. O design é um fenômeno sensível a setor. Alguns setores fazem mais do que outros. Mas eu não acho que é interessante entrar aqui nos resultados do survey. A apresentação vai ficar... Design é um tema bem interessante, mas o modo como as empresas fazem no dia a dia nem sei se é tão interessante. Mas deixa eu destacar uma coisa. Quase 40%, que é esse 38,9% aqui, uma coisa ocasional. É incipiente. Não está maduro. Isso é legal. Isso a gente usou lá no banco. Essa escadinha é muito conhecida lá no BNDES. O BNDES, fazer um parênteses rápido então sobre o BNDES. O BNDES tenta incentivar a inovação já há muito tempo. Me ajuda no controle do tempo. Tá? E é difícil. Não adianta você dizer que o juro é mais baixo para um projeto de inovação. Inovação no Brasil tem a FINEP também. Mais ou menos, sobra dinheiro. Tem mais oferta de crédito do que bons projetos. Se os projetos começarem a vir, acho até que isso vai empurrar a coisa financeira. E o design é até difícil você incentivar. Imagina que eu, no banco, quero dar um crédito um pouquinho mais baixo, mais barato, para um projeto de investimento em design. Aqui, no mundo acadêmico, a gente pode discutir facilmente o que é design e o que não é design. Quando você vai para o banco, é o seguinte, se é design, o juro é um, se não é, outro. A classificação ganha outro peso, né? E você tem que conversar isso com um cara que não tem nada a ver com design, ele quer saber para onde ele vai dar o juro baixo ou não. Então, era sempre muito difícil, o debate interno foi grande, mas a gente, no fim das contas, disse o seguinte, olha, a gente quer que as empresas andem para cima nessa escadinha. A gente acha que em alguns setores em que isso é relevante, a competitividade, em grande parte, está aí nessa escadinha. Então, a gente fez lá o programa, tivemos operações, descobrimos que também o mundo não é tão ruim assim, tem empresa muito boa fazendo coisas interessantíssimas, muito profissionais. Pergunta se elas registram. Uma ou outra registra, apesar de serem boas, olha como é que é interessante. Isso também é interessante. P&D, quase 3% da receita operacional líquida no ano. Isso é bem acima do que costuma aparecer na Fintech. Já mostra o viés inovador das empresas lá do survey. Os outros ficam em linha. Até o design não é o mais caro nem o mais baratinho. São quase 10% gastos em inteligência, digamos assim. É bom, é bom. Bom,
na amostra. Né? Coeficiente de correlação. O design é mais amigo de quem? As correlações todas são fracas. Tá? Assim, estatisticamente, a gente começa a respeitar uma correlação acima de 0,6. Mas o design aparece só com 0,29 com publicidade e só com 0,37 com marketing. Onde apareceu uma correlação um pouquinho melhor foi justamente com o P&D. Ou seja, quase chegou ali no 0,6, né? E, obviamente, marketing e publicidade são quase irmãos siameses, então era para ser alto mesmo. Isso aqui é o índice que eu calculei. Olha que coisa, é simples de calcular. Vocês podem transformar isso numa base viva. Vários setores, eu destaquei aqui os maiores. Quantos registros de modelo de utilidade, quantos registros de desenho industrial, na proporção com registro de patente de invenção. O diretor já disse que o meu indicador vai virar peça de museu, mas tudo bem. Fica o DI. São coisas com cara mesmo, né? Calçados, móveis, relógio, coisas que alguém tem que desenhar e que a bolação toda passa fortemente pelo design. É legal quando o indicador pega alguma coisa, assim, que é só um número, coitadinho, né? Ele não vai muito além disso. Calçados aparece de novo aqui, móveis também. Aqui a indústria têxtil também aparece, mas ela não está mal ranqueada no outro não. Esse vem da Pintec, é outro indicador. Isso tem um artigo, não precisa ler a tese, porque depois a gente fez um artiguinho de 20 páginas, até mandei o link para ela, aí tem a lista inteira. Um indicador interessante para a gente poder usar no dia a dia, ele tem que ter essa característica da simplicidade. Né? As respostas para a gente encaminhar para o final. Como é que está o design na indústria brasileira? Se você perguntar para uma empresa, o que é design? É uma bagunça. Cada um acha uma coisa. É o número 1 ali. Número 2, a intensidade do investimento em design não está muito correlacionada com o porte. Em inovação, isso é uma questão importante, as hipóteses Latchupep. No design, o pequeno investe, o grande investe, o médio investe. A correlação, porte não é um fator importante. Inserção predomina uma coisa menos organizada, digamos, mais difusa, mal delimitada. O mesmo cara faz várias coisas. Né? Então, você está vendo que o desenho geral aí do design na indústria não dá para melhorar. Né? Predomínio do design in-house. Ou seja, mal ou bem, os caras têm a equipe deles. Pode estar espalhada em uma bagunça danada, mas eles não ficam só contratando um consultor. Acontece também. Uma vez eu visitei uma empresa moveleira menorzinha para perguntar para ela sobre design. Então, a gente contrata um cara 2 vezes por ano. Ele vem aqui, desenha a minha linha, e esse é o design dele. Tudo bem, está valendo. Tentei passar uma lábia nele para dar uma melhorada, mas quem sabe, né? Não é estratégico. E vamos pular para a última linha, as nossas métricas. O setor é importante. O segundo bullet ali. É um amplo campo para novas pesquisas. O NPI, por ser muito ligado à patente de invenção, naturalmente ele é uma peça importante na inovação tecnológica. Inovação, estou concluindo. Está me ajudando o tempo? Como é que eu estou? Estou bem? Gente, eu não sou contra a inovação, acho que é importante. Mas nesse crescimento do tema, ali, pouco depois de 2010, o auge da maturidade do tema, ele se aproximou perigosamente até do status de ser uma panaceia e tal. E aí eu não acredito. Eu acho que a gente tem uma base na estrutura produtiva brasileira com problemas muito básicos.
Eu não vou chegar para esse cara que, puxa, contrata 2 vezes por ano o cara para desenhar a linha e dizer que ele vai fazer uma inovação disruptiva, ele vai fazer a coisa de P&D. Eu vou dizer para ele coisas do tipo, profissionaliza o seu departamento financeiro. Porque eu já visitei empresa muito boa, aliás, a empresa que mais me ensinou sobre design, que eles tinham segregado, inclusive. O cara tinha criado, olha a sacada do cara, ele tinha segregado, criado uma outra empresa só para fazer design, inclusive podendo, ocasionalmente, prestar serviço para outras empresas. A empresa quase quebrou. Porque, embora eles fossem ótimos para fazer o que eles faziam, a gestão financeira era semi-profissional. Aquela coisa do dono é mais esperto que todo mundo, pegou um dinheiro lá da empresa para comprar um imóvel, que ele achou que ia ser uma grande sacada, não foi. A empresa começou a ter que pegar capital de giro caro, quase quebrou. Uma das boas empresas. Então, eu prefiro que essa empresa só profissionalize o seu departamento. Isso daí é muito mais representativo da massa. Gente, são quase 200 mil empresas na indústria de transformação do Brasil. Imagina esse cenário, em média, como ele é. Então, aquela escadinha, a profissionalização, e em algum momento, talvez para quem está num setor muito intensivo em tecnologia, a profissionalização da gestão da inovação, antes mesmo de uma boa conversa com o professor Pardal, de plantão que estiver ali. Enfim. Então, vamos aproveitar a carona, as portas abertas pelo pessoal da inovação, que realmente colocou o tema na mesa, o tema da inteligência, e vamos para os outros temas. Design é um, profissionalização de um modo geral é outro. Bom, agradeço o convite mais uma vez, e agora eu vou aprender alguma coisa sobre o MU antes que acabe. Desculpa as brincadeiras, gente. Agradeço a apresentação do jovem, né? E a questão realmente da pequena empresa é uma questão muito particular do Brasil em si, porque o informalismo realmente é muito grande, a falta também de formação, né, competência para exercer determinadas funções também é muito significativa no próprio país, né? Isso também impede com que as empresas realmente possam alçar sua capacidade inovativa, e isso também se depara com o processo todo da busca do registro, né? Então, as pequenas empresas inovam, sim, e muitas das vezes, como ele diz, não vêm aqui para procurar o registro, então a gente não consegue medir, né? E por isso a gente às vezes tem a impressão que a grande empresa, só que não, a grande empresa ela tem mais capacidade financeira de buscar realmente a proteção dos seus ativos e sabe usar esses ativos, gerir esses ativos a seu favor, coisa que a pequena empresa ainda não tem. Mas a questão toda seria a possibilidade do estudo do jovem, trouxe do MU ser um ferramental de estudo, de tentar medir de alguma forma, a partir desse desenvolvimento, dessa atividade de design, da maneira holística, qual o percentual, né, dessa inovação. A inovação tecnológica, né, que também tem a questão do próprio MU, né, e a questão também da inovação do marketing, como o Manuel Jorge não fala.